Nina e Isa chegaram para mim e Leon aflitas. As vozes das jovens enfermeiras era a tradução fiel da misericórdia e consternação. Pediram nossa ajuda para entender o que acontecia com alguns soldados que não conseguiam resgatar e eram sugados por sumidouros que surgiam no gelo espesso, levando os Jungen para dentro do solo congelado, de onde não conseguiam tirá-los, nem mesmo avistá-los. Minhas amadas irmãs, é imprescindível que continuemos nosso trabalho de resgate aqui e agora. Quanto a esses garotos que por ora são inacessíveis à nossa ajuda, não estão perdidos. São atraídos por afinidade para um local que não o metra, mas realmente não estão perdidos. Tudo a seu tempo, e no tempo certo entraremos nesse sumidouro, entre aspas, para trazê-los. Agora, valorosas enfermeiras, vamos recolher os soldadinhos que um menino incauto anda espalhando pela casa. Durante vários dias estivemos no fronte. O Exército Vermelho e o alemão eram massacrados um pelo outro e pelo inverno. O ano de 1941 estava em seu último mês. Dezembro entrara mais gélido do que nunca. Os soviéticos decidiram usar o clima pátrio a seu favor e, equipados com peles e samovares escaldantes, expulsaram os alemães das proximidades de Moscou. A retirada foi caótica e muitos outros foram levados para Metra ou simplesmente desapareceram sob toneladas de gelo. Senti meu peito oprimido naquela manhã sem sol. Meu coração dizia que meus amigos na cidade de Lenin chamavam por mim. Pude perceber que sofriam muito, em especial Saulo, que notei estar no limite de suas forças. Pude ouvir o choro sentido do amigo e pedi ao segundo grande elo que me ajudasse a reequilibrar suas energias. Meus amigos se encontravam exauridos e eu, pequena demais para uma missão tão grande. Leon se aproximou de mim e amorosamente sugeriu que eu fosse ter com eles e deixasse o fronte, onde ele e a equipe médica fariam o melhor. Encontrei Saulo e Lina às margens do Neva, congelado. Meu amigo parecia catatônico, olhando para as cúpulas das construções que pareciam perfurar o firmamento cinza. Notava-se facilmente que sua vibração tinha caído a níveis alarmantes. O meigo rapaz se encontrava exaurido de energias. Lina acariciava seus cabelos e sussurrava uma canção cheia de amor. Depois de tudo que Saulo já tinha presenciado bravamente, o que poderia tê-lo deixado em choque? Precisam de ajuda? Ao encarar Saulo, consegui captar seu pensamento. A imagem que tanto atordoava o soldado do cordeiro era horrível. Em uma panela de pedra, muito escura de fuligem, borbulhava um líquido avermelhado, onde um membro humano rodopiava, alternado a aparição e desaparição enquanto era cozido. Quer me contar o que aconteceu a nossos protegidos? Os dois choraram. Eu quero ir para casa, disse Saulo. Não aguento mais esta guerra. Não consigo mais trabalhar aqui. Quero ir para casa, ou vou acabar enlouquecendo também. Posso saber o que está fazendo um de meus melhores soldados desertar? Eu sei que você já sabe. É verdade, mas você ainda não contou para mim. Isso lhe fará bem. Não está certo, não é justo.
As pessoas não podem sentir tanta fome. Vamos fazer um pacto? Conte-me o que aconteceu agora, e eu lhe contarei o que aconteceu há quase 300 anos. Se depois você ainda achar que não é justo e preferir ir embora, terei o maior prazer em acompanhá-lo para casa. Mas se isso não acontecer, você voltará a ajudar Ana, a ajudar Elissa. Ele concordou e começou a narrar o que acontecera desde o momento em que chegara com Lina e Ana à casa de Heinz, naquela manhã em que ele sairia sem a filha. Heinz cambaleou para fora de casa naquela manhã. Prometia trazer algum alimento para a filha. Ducha, espere por mim. Não morra, minha princesa. No ano que vem, andaremos pelas margens do Neva nas noites brancas e patinaremos no Ladoga. E faremos tão bonito que causaremos inveja aos amadores, entre aspas, do Bolshoi. A menina sorriu do gracejo do pai, mas apenas com os lábios. A fome doía em seu estômago, cada articulação estava dolorida e as pálpebras pesavam toneladas. Heinz desceu as escadas a passos lentos e ganhou a rua com a visão turva. O ato de colocar um pé após o outro era extremamente penoso. Sentiu vontade de se deixar cair na neve e dormir, talvez para sempre. Um rapaz passou por ele e arrancou sua uxarca de pele de zibelina. Pertencente aos homens de sua família havia meia dúzia de gerações. O gigante, quase vencido, soltou uma bronca impronunciável. A neve, que o atolava até a metade das canelas, dificultava ainda mais seus passos lentos e débeis. Ele parou. A sirene antiaérea soou macabra, melancólica, em todas as direções da cidade, quase fantasma. O grito de sofrimento parecia perder o fôlego e recomeçar repetidamente. Um lamento mecânico, contínuo e apavorante. Heinz não sabia se parecia um choro de dor, um grito de pânico crescente ou o riso do anjo da morte diante da farta colheita de almas desavisadas. Era um som sinistro e triste, avisando que a morte chegava, batendo as asas. O som da impotência diante da covardia. Heinz não conseguia tirar os pés da neve. Parecia que eram blocos de concreto que se precipitavam do céu e não cristais de gelo. Girou a metade superior do corpo e visualizou sua casa a poucos metros. Sentia que andara por horas, mas não deslocara mais de alguns metros. O apartamento retratava a miséria e a guerra sem sua parede frontal. No horizonte, canudos gigantescos de fumaça preta pareciam uma cortina tétrica pendendo do céu carregado e escuro. O bairro vizinho parecia estar desaparecendo sob o fogo dos germânicos voadores da Luftwaffe. Os aviões romperam a fumaça e se tornaram visíveis. Naquele momento, eram como gafanhotos vorazes. Segundos depois, eram abutres voando em círculo. E, por fim, dragões que cuspiam fogo, como nos contos. A sirene, maldito som de uma só nota, confundia-se com o ronco de motores e projéteis que pareciam procriar no ar e rir como hienas ao devorar suas presas. As explosões ensurdecedoras eram intermináveis, e as chamas colossais davam à manhã um efeito crepuscular medonho.
Em dado momento, ele pensou que seu cérebro estivesse derretendo, que o barulho infernal o havia fundido. A explosão fora muito perto. Não sabia como não morrera. De repente, o russo se assustou. Elissa! Deus do céu! Preciso proteger Elissa! Sem nenhuma dificuldade agora, correu os poucos metros que o separavam da filha e subiu os degraus aos pares, talvez aos trios, até seu apartamento. Eu, Lina e Ana, porém, Saulo disse, inspirando e expirando o ar sonoramente. Logo que as sirenes se calaram, vimos o corpo do gigante soviético, abatido na neve, ser atacado pelos compatriotas famintos. O lábio inferior dele tremia e as lágrimas eram ininterruptas. Senti certo alívio, pois ele saíra do entorpecimento causado pelo choque. Ana seguiu Raiz e eu e Lina corremos ao hospital para avisar, entre aspas, Kátia sobre o que acontecera a seu marido. Saulo continuou. Para nos comunicarmos com ela, foi necessário usar uma intermediária. Kátia não nos ouvia. Depois de um ataque aéreo, o hospital se tornara uma balbúrdia sem precedentes. Contudo, conseguimos que ela fosse para casa. Encontrou Elissa desacordada no chão gelado, a perna direita presa debaixo de uma estrutura de aço que sustentava o teto. A hemorragia era intensa. Sem a menor chance de mover a pesada coluna, ela puxou a filha pelos braços, deixando uma parte dela para trás. Enrolou a menina em uma manta e a colocou sobre o sofá. Sem nenhuma repulsa, apanhou o membro mutilado e o escondeu dentro da chaminé. Só então levou a filha ao pronto-socorro improvisado. Lá, Elissa foi medicada, a hemorragia estancada, e ela recebeu até algumas colherinhas de sopa antes de ir para casa no final da tarde. Voltamos com ela. A mãe a acomodou ao lado da lareira e acendeu o fogo usando o resto dos móveis quebrados pelo bombardeio. A casa parecia um depósito de entulhos. O teto parecia flutuar com as vigas derrubadas e as paredes estavam pelas metades. Foi então que viu o que a mãe pretendia fazer com a perna da filha. Eu me desesperei. De todos os horrores da guerra, a fome é o mais triste. Não posso descrever a cena, como não pude ficar olhando enquanto elas comiam. Mas sei que abandonar o dever não ajuda em nada. Não mereço a confiança que você depositou em mim. Quem primeiro lhe confiou essa missão foi Jesus, Saulo. Eu não tenho poder de fazer isso. Quando pedi que viesse cuidar da família de Raiz, ele já o havia enviado muito antes. E acho que não podemos questionar o Mestre. Os judeus, a caminho da terra prometida, também fraquejaram, mas não desistiram. Chegaram a Israel. Os discípulos do Mestre tiveram seus momentos de dúvida. Pedro o negou. Tomé precisou tocá-lo. E quem pode negar a grandiosidade do trabalho daqueles homens? Você é humano, meu amigo. Quem o enviou conhece suas limitações e não deixou que sua confiança em você se abalasse, já que eu, infinitamente inferior, ainda confio plenamente em você. Obrigado, mas não sei se posso voltar àquele apartamento. Pois bem, você contou sua parte. Agora
É a vez de eu contar a minha. Tudo começou há quase 300 anos, no Brasil, na cidade de São Paulo, ou melhor, na Vila de São Paulo, futura cabeça da capitania de São Vicente. Os festejos públicos prometiam virar à noite. Barracas com várias iguarias, feitas sem muita observação de higiene, enchiam as ruas lamacentas. O povo, atolado na lama, aproveitava o acontecimento tão raro, uma festa pública. Algumas figuras nobres, do alto de suas cadeiras, carregadas por escravos, observavam sem se arriscar a sujar as botas ou as longas caudas dos vestidos, bordadas com pedrarias diversas, triplicando o peso das damas oprimidas em seus espartilhos. Era o dia 23 de abril de 1683. Um mês antes, o Marquês de Cascais, donatário da capitania de São Vicente, transferira a capital da capitania para a Vila de São Paulo, e a nova capital estava sendo instalada com festa, lama e insetos. Era a região mais pobre da colônia. Por isso, a maioria da população era privada de quase tudo. Essa foi a razão que fez São Paulo ser o berço das bandeiras, atividades que se dispensavam pelo interior do país à caça de índios. Afinal, sendo extremamente pobres, os paulistas não podiam comprar escravos africanos. Saíam também em busca de ouro e de diamantes. Higiene. Isso era um luxo, entre aspas, para poucos. As ruas eram cobertas de lixo e tonéis de dejetos eram despejados diariamente pelas janelas. Então, a cada chuva, as ruas se alagavam com lama mal cheirosa. Até mesmo a nobreza era rara, pois morar naquela vila era como ser encerrado no ponto extremo do fim do mundo, onde o vento faz a curva, entre aspas. Era o que dizia Maria Eleanor de Guimarães, uma baronesinha de apenas 16 anos, a respeito da vila. Havia se casado aos 8 anos de idade com Alexandre Jorge Velho, um abastado bandeirante da família de Domingos Jorge Velho, que contava na época 28 anos. O título pertencia a ela, o dinheiro a ele e à família, que viera falida da Europa. Vira no rústico homem das selvas a salvação da bancarrota. Durante os primeiros dias de casamento, a menina fazia pirraça, chutava e cuspia no rosto do marido. Queria voltar para casa, no Rio de Janeiro, de onde tomaria um navio para a Europa. Alexandre ignorava a pequena esposa completamente. Deixara a criança arredia sob os cuidados de uma ama religiosa, radical até o cúmulo do absurdo, que impunha a ela penitências horríveis, a revelia do marido. Certo dia, à mesa das refeições, a esposa infante criticou duramente os modos do marido ao comer. Sem dizer uma palavra, ele levantou-se e cuspiu a galinha mastigada no prato da pequena, que gritou palavrões e levou palmadas, como cabia sua idade. "Tire essa diabinha da minha frente, madre", pediu o marido. "Não quero ouvir os gritos dela. Não quero que ela coma perto de mim. Aliás, mantenha essa menina longe de mim o tempo todo. Criatura caprichosa e indesejável, arredia e deseducada. Só me casei com essa coisinha", ele deu ênfase à palavra coisinha, "para fazer gosto a meu pai. Porcaria! Não tenho esposa,
e já tem uma filha insuportável. Durante 60 dias não viu a esposa na casa e partiu para o sertão sem vê-la. Regressaria só 4 anos depois e nem ao menos se interessou em lembrar que era casado. Chamou um criado para ajudá-lo a se lavar e barbear, coisas que não sabia havia quanto tempo não fazia. Sentindo-se mais leve, deitou-se de costas em sua cama confortável, limpa e macia, protegida por um mosquiteiro português que pendia de um dossel talhado à mão. Já quase pegava no sono quando ouviu batidas na porta. "Entre!" Levou alguns segundos para reconhecer a ama da esposa. Trazia pela mão a menina, que vinha com o rosto velado. Parecia mais uma corça assustada que o filhote de onça que 4 anos atrás ele deixara sem se despedir. "Com licença, meu senhor Alexandre, trago sua esposa para dar-lhe as boas-vindas e entregá-la a seus aposentos. Eu, pessoalmente, ensinei a ela como ser uma esposa e mãe indefectível. Ainda garanto-lhe que já é uma mulher, e o tempo de consumar o casamento já é permitido pela Santa Madre Igreja e Sua Majestade, o Rei Dom Afonso VI, o Vitorioso." Alexandre continuou em silêncio e imóvel. A madre fez uma reverência, colocou nas mãos da criança um véu negro e saiu, deixando a menina de 12 anos e fechando a porta atrás de si. Vagarosamente ele se sentou e, sem dizer palavra, bateu com a mão a seu lado na cama, indicando onde ela deveria se sentar. Eleanor obedeceu, trêmula. Lentamente ele afastou o véu branco e vislumbrou o rosto angelical de sua esposa. Grossas lágrimas molhavam o rosto puro e ainda infantil. Segurou a face dela com ambas as mãos e beijou demoradamente sua testa. Ela parecia à beira de um colapso. Ele segurou as mãozinhas pequenas e geladas e as levou aos lábios. Ela nem piscava. "Eleanor, minha querida, sabe o que sinto agora?" "Sei, sim, senhor." "Não sabe não, criança tola." "Nem eu sei se sei, pois não sou pai de ninguém. Mas acho que o que um pai sente é bem isto: uma ternura imensa, ilimitada, um desejo de abraçar e proteger de qualquer mal. Eu não quero tocá-la como esposa, não poderei, é uma criança." Ela se jogou nos braços do marido e chorou convulsivamente. Contou como haviam sido os 4 anos em que ele estivera ausente e sobre todo o sofrimento físico e psíquico infligido a ela pela ama. Narrou em detalhes o que a maldosa mulher lhe contara sobre a tenebrosa, entre aspas, noite de núpcias. Ainda com a criança em seus braços, ele disse docemente: "Eleanor, escute o que vou lhe dizer. Para todos, você é minha esposa e devem continuar a pensar assim. Porém, entre nós, seremos pai e filha, pois é assim que eu a vejo. Nada tema de sua noite de núpcias. Adianto-lhe que não será comigo, e nem uma noite de terror, como irmã Isabel lhe disse." "E com quem será? Como será?" "Bem, vou apresentar a você uma pessoa, Tessá. É meiga como uma flor e doce como mel. Uma índia que conheci nessas andanças. Ela poderá lhe explicar coisas que um pai tem vergonha de dizer a uma filha."
Eu não lhe darei filhos. Não espero isso de você. E de Tessá? Ele sorriu. Este será nosso segredo. Para todo mundo, você é minha esposa e ela, sua dama de companhia. Mas em nossa privacidade, seremos pai, mãe e filha. Combinado? Abraçando carinhosamente o agora pai, ela beijou os dedos cruzados. O senhor me garante que não é mesmo uma noite de terror? Perguntou. Garanto. Por quê? Sendo assim, vou trocar os véus e expulsar da minha casa aquele corvo que mentiu para mim. Afinal, tenho que contratar Tessá. Dessa vez, ele gargalhou. Não a expulse. Ela não teria para onde ir. Deixa tomar conta das índias que servem na casa. Posso rebaixá-la de posto? Pode fazer o que quiser nesta casa, minha princesa. A partir daquele dia, Eleanor, Tessá e Alexandre viveram seu afeto de maneira majestosa. Eleanor amava Alexandre bem mais que a seu genitor, que a vendera a ele. E a Índia, que ela chamava carinhosamente de Tessinha, passou a ser uma mistura de irmã mais velha e mãe. O bandeirante se sentia vivendo na aventura suprema. Sentia pela bela Índia, de cabelos negros e pele alaranjada, um amor indizível, incalculável, que o arrebatava aos céus. E sua esposa adotara como filha do coração. Às festas iam os três juntos. Aos passeios pelo bosque também. Em uma noite, quando voltavam de um sarau no qual Alexandre dançara apenas com Eleanor, Tessá manifestou o desejo de dançar com o amado. Sentindo o coração destroçado, ele disse a ela que isso não seria possível, não em público. Mas a astuta baronesa logo arranjou um jeito de realizar o desejo de Tessinha. Ordenou que fortes criados levassem para o quarto do casal o cravo, e sentada em frente ao instrumento, tocou uma belíssima melodia, enquanto Alexandre rodopiava com sua Índia nos braços. Assim, outros 4 anos depois, encontraremos a baronesinha habitando onde o vento faz a curva, entre aspas, junto de sua dama de companhia indígena, assistindo aos festejos da implantação da nova capital. O marido estava em uma curta viagem pelas terras vizinhas, de onde vinham rumores da descoberta de ouro e outros metais preciosos. Assim, a baronesa, que dentro do lar era princesa, entre aspas, de seu pai, exibia seu baronato para o Marquês de Cascais. Voltaram para casa exaustas e com os vestidos molhados e sujos, mas a gargalhadas. Isolados da colônia pela Serra do Mar, os habitantes da vila eram broncos que sobreviviam à custa de suas lavouras de subsistência, motivo pelo qual as amigas riam do populacho inculto. Sob a luz trêmula de um archote, elas se livravam das botinhas de feltro encharcadas e das caudas dos vestidos enlameadas. Sinto falta de Alexandre, disse a baronesa. Eleanor, parece até a esposa falando. Sinto vontade de chorar. Agora é a filha. Elas sorriram. Tenho algo para contar a ele quando voltar. Temos um problema. Preciso que ele me ajude a resolver. O que acontece, Tessinha? Espero um bebê. O sorriso morreu abruptamente dos lábios da moça. Um filho?
Ou uma filha de verdade? E quanto a mim? Você tem lugar cativo no coração de seu pai, Eleanor. Ele nunca deixará de amá-la. Os traços da moça denunciavam ciúmes e despeito antecipados e desnecessários. Correu para o quarto e chorou copiosamente. Não quis falar com a amiga, nem saiu do quarto pelos próximos dias, fazendo com que irmã Isabel fosse ter com ela na hora das refeições e do banho. Sentia-se doente e realmente estava. Adoecida pelo egoísmo, pelo orgulho e pela ignorância de seu coração. Em uma manhã cinzenta, irmã Isabel adentrou o quarto da baronezinha com seu desjejum e disse de uma vez: "O senhor não demora a chegar. Pensa em ficar de pirraça até quando? Precisa fazer algo para acabar com a festa daquela indiazinha vil. Ou vai deixar que ela lhe roube o marido?" Eleanor viu na ignorância de Isabel sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento com o marido a ajuda para livrar-se de um problema. "Também sabe que ela quer me usurpar o marido?" perguntou. "Todos os escravos indígenas e os poucos africanos já flagraram o senhor e ela a sós. Todos nós sabemos que os dois a enganam de maneira infame. Ajude-me e terá de volta o seu posto como minha dama. Participará das festas e viagens comigo e trabalhará bem menos, desde que me obedeça e me chame de senhora, e não haja como era quando eu era criança." "O que a senhora quer que eu faça?" "Vamos sumir com ela." "Não tenho coragem de matar ninguém." "A senhora teria?" "Também não, mas podemos mandar um servo fazer esse serviço." "E compartilhar nosso segredo com mais alguém? Dessas coisas, quanto menos sabedores, melhor." A ardilosa moça então sugeriu: "E se a trancarmos em um compartimento do porão, amordaçada para não gritar, até que morra de fome e sede? Fazemos o mesmo às outras índias que vieram com ela. Assim, Alexandre pensará que ela fugiu de volta para a mata." "Senhora, o cheiro subindo pelas frestas do assoalho será insuportável. A menos que nós as emparedemos." "Eu sei que a senhora já fez muitos emparedamentos em Portugal. No mosteiro de onde veio, homens não entram. Vocês, mulheres, fazem tudo ou quase tudo. Emparedar noviças era rotina, não era? Tenho certeza de que sabe fazer isso." "Ora bem, duvido que alguém passe em frente a uma parede que encerra pecadores, feita por mim, e tenha a mais remota ideia de que alguém foi preso lá. Fica perfeito, sem sinais, sem cheiro. Apenas o esquecimento eterno de quem se encerra ali. Então, faça isso. Não é a chefe das Índias? Mande-as fazer algo no porão e eu a ajudo a fazer o serviço." Como governanta primorosa, irmã Isabel ordenou que Tessá e as de sua tribo fossem limpar o canto exato do porão que ela fecharia. A humilde índia, que ninguém sabia ser a verdadeira senhora da casa, obedeceu com a doçura que lhe era própria. Animadamente, falando em sua língua materna, as índias trabalharam. Eleanor chegou silenciosa e traiçoeira, como uma cobra, e trancou a amiga e suas 8 conterrâneas.
Os 2 escravos africanos ela enviou para levar uma mensagem a um endereço e destinatário inexistentes na capitania do Espírito Santo. Os servos que vieram em seu séquito na ocasião do casamento, ela despachou para levar encomendas à casa de seus pais na capitania de Santo Amaro, ficando assim apenas ela e irmã Isabel em uma casa livre de eventuais testemunhas, mas vigiadas pelo Supremo Tribunal de Justiça, nossa consciência, que é a autêntica Arca da Aliança. Nos primeiros dias, as índias bateram à porta e pediram ajuda. Eleanor metia a cabeça sob o travesseiro para não escutar a voz daquela que a acolhera e lhe falara do amor em todas as suas nuances. As outras, chorando e falando em seu dialeto, faziam um barulho traumatizante, a trilha sonora do horror, da covardia e da desumanidade cometida contra elas. Aos poucos, o desespero deu lugar à aceitação, e esta à fraqueza orgânica. As moças já não batiam à porta, não clamavam por piedade, não imploravam por água e alimentos. Deitaram-se no chão e dali era impossível se levantar. No 17º dia, Isabel e Eleanor desceram ao porão para finalizar o serviço. As 9 moças, algumas ainda vivas, entre elas Tessá, foram amontoadas no canto do porão e a parede foi crescendo. A baronesa ainda pôde ver a situação dramática da esposa de seu pai. Nos membros inferiores, o sangue seco e mal cheiroso denunciava que sua rival não nascida havia deixado o aconchego do corpo da mãe. A cada pedra que Isabel encaixava minuciosamente uma na outra, uma história era velada. Uma mistura de terra com rochas calcárias foi jogada sobre os corpos e mais pedras, seladas com cera de abelha para que o cheiro não subisse. O canto do porão era imediatamente abaixo da cozinha, que tinha piso de pedra, e isso era apropriado para as frias assassinas. Assim, suando em bicas, colocaram a última pedra do sepulcro. Impossível imaginar que aquela parede não houvesse sido feita junto à casa. A vida física de Tessá acabara ali. Em seu último momento, lembrou-se de Alexandre e pediu a Nhanderu-Vussu e seu mensageiro, Tupã, que seu amado branco fosse feliz e que quando chegasse o momento fosse levado a se encontrar com ela no mundo dos mortos. O pedido de Tessá não foi concedido totalmente. Ao chegar de suas andanças pelo que hoje é território de Minas Gerais e descobrir que sua Índia tinha fugido de volta para a mata com as amigas, o coração do bandeirante se partiu e ele não pôde mais ser feliz. Passava dias inteiros a mirar a mata virgem ao redor da vila e lembrar de sua amada e seus longos cabelos negros. Como doía o abandono da mulher amada. Chorava sempre e nunca participou de festas e eventos da minoria rica de onde o vento faz a curva, entre aspas. Os músculos fortes de Alexandre foram se tornando lânguidos e ele perdeu peso, o brilho dos olhos e o viço da pele. Eleanor também não pôde ser feliz, corroída pelo remorso e pela consciência do mal que fizera as 2 únicas pessoas que lhe devotaram amor. Em uma tarde de domingo, ao se deparar com a inenarrável angústia do marido,
Disse a ele que, mesmo amando-o como um pai, se submeteria ao cargo de esposa, se isso o fizesse voltar a ser o homem alegre, animado e gracioso que ela conhecera. Minha princesa, foi a resposta dele. Eu disse que a amo como pai, e um pai jamais tornaria uma filha por esposa sem morrer atordoado pela culpa de um ato tão vil e incestuoso. Depois que Tessinha me abandonou, o homem que existia em mim está morto. Porém, minha princesa, o pai ainda vive, e é só isso que não me deixa dar cabo de minha vida. Meu desejo é amá-la e protegê-la até minha morte. O resultado não poderia ser mais desastroso. Eleanor foi infinitamente infeliz por 12 anos ao lado de um Alexandre mergulhado em agonia diária. A dor do remorso queimava seu peito como ferro em brasa, e o carinho que o pai dedicava a ela caía como uma bigorna em sua cabeça. No dia 20 de outubro de 1695, ela, vestida de preto, aos 28 anos, recebeu as condolências como viúva de Alexandre Jorge Velho. O choro escandaloso da jovem viúva era ouvido à distância. Aos gritos, pedia perdão ao corpo sem vida, abraçava e beijava o cadáver em um desespero indizível e se acusava de tê-lo matado. Debaixo de uma tempestade que fazia a vila parecer um mundo liquefeito, e ao som de um vento que uivava como um canto lamentoso, Eleanor se despediu de seu salvador. Depois de depositar o ataúde em uma cova encharcada, até mesmo alagada, ela ordenou que os ossos no porão fossem resgatados e colocados junto ao marido. Em seguida, voltou para a casa vazia. Viúva jovem, sem filhos, nobre e rica, os pretendentes começaram a aparecer 18 meses depois do óbito. Nenhum foi aceito pela indomável viúva. Encontrava sempre um defeito para desabonar o candidato, e se isso não acontecesse, ela o inventava. Um tinha os pés grandes, outro tinha a voz irritante, e outra ainda suava demais e se coçava. A verdade é que, ao descartar um novo matrimônio, ela queria apenas proteger a memória do saudoso Alexandre Jorge Velho. Não poderia deixar em dúvida a masculinidade de seu finado marido quando corresse a boca pequena que a baronesa, depois de 20 anos casada, permanecia pura e intocada. A descoberta de ouro na região de Minas Gerais, na década de 1690, fez com que as atenções do Reino de Portugal se voltassem para São Paulo. Foi criada então, em 3 de novembro de 1709, a nova Capitania Real de São Paulo e Minas de Ouro. Quando foram compradas pela coroa portuguesa as capitanias de São Paulo e Santo Amaro. Em 11 de julho de 1711, quando a vila de São Paulo foi elevada à categoria de cidade, Eleanor deixou o corpo físico, envelhecido precocemente pelas doenças da culpa e da depressão profunda. Ao contrário de Tessá, as 8 índias encerradas no porão não perdoaram a baronesa e esperavam ansiosas que ela deixasse o corpo para se vingarem. Logo depois de seu desencarne, ela foi levada para um local que, segundo as índias, não seria onde o vento fazia curva, e sim onde ele nem mesmo se atrevia a soprar.
A baronesa foi mantida como escrava por muitas décadas, até que as índias, cansadas, se entregaram ao auxílio do alto. Longe de ser um descanso para a pobre Eleanor, foi apenas um interlúdio. Quando sua mente, desajustada, reconheceu as pessoas que a resgataram e dela cuidaram com tanto desvelo, desejou morrer de novo. Morrer em espírito, deixar de existir, entrar em coma eterno. Pois eram Alexandre e Tessinha que a acolhiam com inenarrável carinho de pais. Quando, enfim, Eleanor se encontrava em convalescência, mais ainda envergonhada diante de suas vítimas, pois o verdadeiro castigo, entre aspas, é encararmos nossas vítimas. A reencarnação na União Soviética foi planejada minuciosamente. Alexandre, agora como Raiz, desposaria irmã Isabel na tentativa de adoçar a amarga freira e teria como filha Eleanor. Tessá estaria bem próxima, no andar de baixo, para mais uma vez adotar sua algoz e cumprir à risca o mandamento do Cristo: amai vossos inimigos.